Ele pergunta o seguinte: doutor, meu médico pediu uma endoscopia para acompanhar a esofagite. É necessário fazer esse exame várias vezes? É muito invasivo? Olha, a endoscopia digestiva é um exame invasivo, né? Infelizmente, tem seus riscos, né? Mas a partir do momento que é feito por profissional qualificado, profissional especialista na área, então os riscos são muito reduzidos. E, de certa forma, o risco que você tem de fazer uma endoscopia, ela compensa os malefícios que você teria caso não fizesse a endoscopia. Então, bem na verdade, o que a gente precisa entender que o mínimo de endoscopias que a gente precisa, o mínimo de tempo que nós precisamos ficar para fazer uma reavaliação após a intervenção, após o início, por assim dizer, do tratamento é de 8 semanas, né? Então sabemos que é um exame muito invasivo e que muitas famílias têm resistência, mas ele dá realmente informações cruciais para o tratamento para que a gente possa fazer o ajuste da dose e até acrescentar remédios necessários, por assim dizer, em determinados casos, tá bom? Entenda que a endoscopia digestiva ela é considerada o retrovisor. Ela faz justamente, ela nos dá o efeito que foi alcançado na utilização da terapêutica. Então, a gente, sem esse retrovisor, a gente não consegue, então, entender o que está acontecendo. Porque muitas das vezes você faz a endoscopia digestiva, uma vez, depois você demora muito tempo e você não consegue ver, então, a evolução do quadro clínico e entender se haveria necessidade de ajuste de dose, de ajuste de terapêutico ou até da suspensão do tratamento. Muito bem. Meu médico comentou sobre um novo medicamento chamado Dupilumab, que é o Dupixent. Quem nos acompanha já está careca de ouvir, né? Careca de saber o que é o Dupilumab, é um anticorpo monoclonal humano. E esse anticorpo monoclonal ele age justamente bloqueando as interleucinas 4 e 13, que são interleucinas muito responsáveis por alguns processos alérgicos, dentre eles a esofagite eosinofílica. Mas aí o que acontece? O pessoal até da área de medicina, né? Não só da área de medicina, mas da área de saúde, mas que são estudiosos, eu até acho bem interessante esses questionamentos, eventualmente me mandam perguntas dizendo, mas não seria mais eficaz, já que se trata de eosinófilo, já que se trata na produção da chamada interleucina 5, né, a esofagite, inflamação do esôfago causada pelo eosinófilo, e por assim dizer, essa produção da interleucina 5, não seria mais eficaz a gente fazer um anticorpo monoclonal anti-interleucina 5, como o benralizumab, como o mepolizumab, né, principalmente o mepolizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-interleucina 5 mais específico? Não seria mais eficaz nós fazermos isso? Porque o benralizumab, apesar de agir nos eosinófilos, não age no bloqueio da interleucina 5, mas age na apoptose dos eosinófilos. Tá? Só para deixar claro isso aqui para os colegas aqui que estão de plantão assistindo essa fala. Então não seria mais eficaz e mais coerente a gente bloquear a interleucina 5 para a diminuição dos eosinófilos? Eu concordo também, mas o que acontece? Isso é a reação inicial. A reação inicial realmente ela começa com a produção da interleucina 5, ela começa com a produção dos eosinófilos, e essa produção de interleucina 5 e eosinófilos faz lesão do epitélio celular do eosinófilo e começa a haver uma preponderância das interleucinas 4 e 13 no processo inflamatório. Então, com o passar do tempo da esofagite eosinofílica, principalmente quando ela começa a dar sintomas e quando o paciente começa a procurar um médico para tratar, você já não tem mais preponderância da interleucina 5. Você tem a preponderância da interleucina 4 e 13, que é uma consequência da interleucina 5. Essa interleucina 4 e 13, ela começou a ser produzida por causa da lesão do epitélio. Essa lesão do epitélio, por algum motivo, ela aumenta, então, a produção de interleucina 4 e 13, tá bom? Então, é muito bom, é uma medicação inovadora para a esofagite eosinofílica, é um imunobiológico que atua justamente naquela situação, né, no tráfico de eosinófilos, na distribuição da barreira e no remodelamento. Então, ele vai evitar com que haja como é que eu vou lhe dizer, tentar trazer aqui um termo mais fácil, com que engrosse o teu esôfago, né? Porque quanto mais inflamação, mais substituição por cicatriz e mais grosso vai ficando o esôfago, ele vai ficando com menos motilidade e vai havendo uma estenose maior, tá? Por isso que a gente sempre fala que o tratamento da esofagite eosinofílica são os 3 Ds,
que é dilatação, drogas e dieta. Drogas, quando a gente fala drogas, medicamentos, né? Ou seja, o inibidor da bomba de próton. Então, por quê? Porque vai chegar um ponto da esofagite eosinofílica que seu esôfago ele vai estar estenosado devido a esse remodelamento brônquico. E o dupilumab, por sua vez, ele vai diminuir a produção dessas interleucinas, diminuindo, então, o remodelamento brônquico, o estreitamento do brônquio e a diminuição da produção de lesões cicatriciais, tá bom? Muito bem. Doutor, meu filho vive com febre, vira e mexe, é uma virose diferente. Isso é normal? Olha, presta atenção. Um paciente alérgico é um paciente que está sempre doente. Por dois motivos. O primeiro motivo é que a mucosa daquele paciente, ou seja, do nariz, da garganta e tudo mais, é uma mucosa inflamada, com uma vascularização aumentada e tem as chamadas proteínas de junção. Proteínas de adesão. ICAM e VCAM. E essas proteínas de adesão, elas facilitam a penetração de vírus. Elas são como se fossem ganchos que fazem com que os vírus entrem no seu organismo. Então, um paciente alérgico é um paciente que está sempre com gripe, está sempre com resfriado. Quando eu digo resfriado, são vários vírus, né? O rinovírus, o vírus social respiratório, adenovírus e tudo mais. São vírus que, de certa forma, podem estar presentes na mucosa do alérgico, causando resfriado. Muito bem. Existe outra situação também que a imunidade do alérgico ela é desregulada. Então, o alérgico, ao invés de produzir uma quantidade adequada de imunidade, que a gente chama TH1, ele produz uma quantidade grande de imunidade chamada TH2, que é a imunidade que causa o processo alérgico. Então, o paciente alérgico ele fica desprovido do combate a infecções contra vírus e bactérias, porque não tem uma imunidade TH1 adequada, e fica justamente ativo, sensível a coisas que não deveriam ficar, como os alérgenos alimentares e tudo mais. Então, essa é a segunda explicação. Outra situação também que a gente precisa identificar é se o paciente não tem alguma imunodeficiência primária, algum erro inato de imunidade que faça com que ele tenha, por assim dizer, um quadro respiratório infeccioso crônico. Por exemplo, paciente com síndrome de Down, é muito comum você ter deficiência do anticorpo secretório IgA, a IgA secretória, no lume intestinal, no intestino e também na mucosa nasal. Então, um paciente com com síndrome de Down tem mais chance de ter alergia alimentar, porque a gente sabe que o anticorpo IgA, através da sua peça secretora do intestino, faz com que se ligue a macromoléculas e evite, então, a absorção dessas macromoléculas e diminuindo, por assim dizer, a alergia alimentar. Mas o paciente com síndrome de Down e outros pacientes também, não é necessariamente pacientes somente com síndrome de Down, podem ter deficiência desse anticorpo da classe IgA com a peça secretora, então com aumento da prevalência da incidência de alergias alimentares. Outra situação também é aquele paciente que, de certa forma, tem pneumonia de repetição, tem abscesso de repetição, tem sinusite de repetição, tem furunculose de repetição, ou seja, precisa fazer uma investigação da possibilidade de erro inato de imunidade ou de imunodeficiência primária. Então pode ser também estar relacionado com isso. E mais recentemente, a gente tem fechado muitos diagnósticos relativos às doenças autoinflamatórias. O que é uma doença autoinflamatória? É quando o sistema imunológico, aquele que a gente nasce com ele está desregulado, uma desregulação imunológica. Então existe uma doença, estou tentando lembrar o nome dela, que é a PIFAPA. O que é a PIFAPA? A PIFAPA é uma inflamação crônica da orofaringe. Todo mês, certinho naquele período, naquela semana, de todo mês aquele paciente vai ter essa inflamação crônica e toma corticoide, toma antibiótico, e toma vários tipos de remédios e sempre não melhora assim imediatamente, vai melhorar justamente logo após o período normal da evolução daquela doença, entendeu? Então a PIFAPA é essa situação. Pode ser que seja uma doença autoinflamatória. Eu dei um exemplo somente de doença autoinflamatória, mas existem inúmeros tipos de doenças autoinflamatórias e é justamente a doença, por assim dizer, reumática da criança, né? Falando assim entre aspas, porque criança não tem doença de autoimunidade. É importante nós deixarmos claro, a doença de autoimunidade ela vem com a maturação do sistema imunológico, o sistema imunitário adaptativo, não o inato, não aquele que a gente nasce com ele. Mas elas podem ter
alterações do sistema imunológico inato, aquele que a gente nasce, e desenvolver doenças parecidas com reumatismos em adultos, tá bom?